Boa noite. Vou começar dizendo da minha alegria, da minha honra e do meu senso de responsabilidade de estar aqui com vocês hoje. A Faculdade Asa de Brumadinho é uma faculdade que tem um nome muito importante. É uma faculdade, obrigado, que está entre as principais do nosso estado. Prometo que tentarei aí corresponder, à atenção de vocês e a companhia de vocês essa noite. Quero começar agradecendo a diretora, a professora Sônia, a coordenadora Carol, a coordenadora Stephanie, ao meu amigo e professor Lucas, a professora Thaís, que estão conosco aqui nessa noite de eventos. E por que esse tema? Soft skills. Já ouviram falar essa expressãozinha? Soft skills significa habilidade comportamental. A gente fala soft skill, às vezes usa alguma palavra em inglês, pode parecer chato, mas é porque é a expressão que se usa para designar esse corpo de habilidades. E às vezes esse é um entendimento, um conhecimento que começou lá fora e veio nos influenciando aqui. Então, já há muitos anos, o mercado vem se preocupando com o que faz um bom profissional. Que tipo de profissional o mercado busca contratar? Tradicionalmente, qual era o profissional que o mercado buscava? Era aquele profissional que era uma verdadeira enciclopédia ambulante. Por isso as especializações cada vez mais intensas, né? Então a gente brincava do médico especialista em ouvido direito. Não sabia nada do outro, mas do direito ele sabia tudo. Por quê? Porque o grande desafio, pelo menos das gerações anteriores, a dos nossos pais, dos nossos avós, era o acesso à informação. Era difícil acessar a informação. Para vocês terem ideia, um advogado, quando ia fazer uma petição, ele não tinha um Google para digitar e achar a jurisprudência que ele queria. Ele tinha que ir numa biblioteca, pegar um repositório de jurisprudências, um livro desse tamanho, e folhear e achar o que ele precisava. Muitas pessoas que nós conhecemos estudaram pela Enciclopédia Barça, por livros enormes. Não existia essa facilidade de um celular na mão que eu busco a informação que eu quero. Então era muito interessante ter profissionais que sabiam tudo de um determinado assunto. Só o que acontece com o mundo no qual vocês são uma das primeiras gerações que viveram essa transformação na virada de século XX para o século XXI, de 1960, 70 para frente? Uma revolução no acesso à informação. Hoje a informação está aí, na palma da mão da gente. Né? Não é à toa que uma revista de 2006, uma revista norte-americana, a Time, elegeu como personalidade do ano nós, quando o YouTube foi lançado em 2006. Porque era a promessa de que a produção de informação ia se descentralizar. Qualquer um agora com um celular na mão, com um computador, podia produzir o seu próprio conteúdo. Levar a sua mensagem, a sua informação para as pessoas. E aí, o que isso muda? Tudo. Porque hoje, quando um cliente chega no nosso escritório, o Lucas e a Thaís são sócios, né? Nós somos sócios lá do escritório. Quando um cliente chega para conversar com a gente, ele vem para uma segunda informação, porque a primeira ele já pegou lá no Google. Antes, tudo bem, o cliente podia chegar bem cru. Hoje ele não chega, não. Hoje, quando ele vem conversar com a gente de divórcio, ele já tem uma ideia. Assim como quando a gente vai conversar com o médico, a gente já tem um pouquinho mais de ideia do que está acontecendo. A gente já jogou no Google, descobriu que provavelmente a gente está morrendo. Aí chega lá, o médico fala, calma, não é bem por aí. Então hoje o acesso à informação já não é o grande desafio. A informação está aí. Qual é o grande desafio hoje para um profissional do século XXI? Resolver problemas. É isso que o mercado quer. Quem sabe resolver problemas. Só que os problemas de hoje, eles são problemas cada vez mais complexos e interdisciplinares. Às vezes, para resolver o problema do meu cliente, eu vou precisar saber um pouquinho não só de direito, mas às vezes eu vou precisar entender um pouquinho de psicologia, um pouquinho de matemática, um pouquinho de contabilidade. É por isso que o perfil profissional vai mudando em duas direções. Primeiro, o que esse profissional estuda? Hoje, para ser um bom advogado, para ser uma boa enfermeira, para ser um bom contador, não adianta apenas ler livros de direito, de enfermagem, de contabilidade.
Eu vou ter que expandir um pouquinho meu horizonte. Não estou dizendo que eu preciso fazer outras graduações, mas estou dizendo que eu preciso me interessar por áreas que vão além da minha. Eu preciso ler um pouquinho sobre geopolítica, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso ler um pouquinho sobre psicologia cognitiva. Como é que as pessoas pensam? Como é que as pessoas memorizam informações? Como que um juiz toma decisões? Fala-se muito no profissional em Y, que é aquele que é especialista na sua área, na área que escolheu. Então, pressupõe-se que um advogado, ele graduou-se, ele vai especializar-se numa área do direito, mas em Y, porque ele também precisa abrir o leque de habilidades dele. Então, ele é bom de comunicação, ele é bom de liderança ou de ser liderado, ele é bom de trabalho em equipe, ele é bom de receber feedback. E aí o professor Lucas comentou aqui, eu tenho essa vivência na área educacional porque eu sou diretor de uma faculdade lá em Nova Lima. E normalmente, como que a gente contrata um professor? Vejam que interessante. A gente olha o currículo dele. Opa, então eu estou precisando de um professor de Direito Civil? Olha, esse aqui é doutor em Direito Civil pela USP. Esse aqui tem tanto tempo de advocacia. Joia. Mas uma outra pergunta tão importante quanto é, por que eu mando ele embora? O que faz eu mandar um professor embora? E aí eu vou ver que normalmente, 99% dos casos, não é a falta do conhecimento técnico. Ele conhece o Código Civil. É a falta da soft skill, é a falta da habilidade comportamental. Ele não é didático. Ele não é pontual. Ele não se relaciona bem com os alunos. Ele não se atualiza. Ele não se adapta às rotinas acadêmicas. Ele descumpre os prazos da faculdade. Então vejam, eu contrato ele normalmente pela hard skill, pela habilidade técnica, mas eu mando ele embora pela falta da habilidade comportamental. Isso me indica, gente, que o diferencial está começando a ser o quê? Mais a habilidade comportamental do que a técnica. Até porque os profissionais estão ficando muito parecidos tecnicamente. É igual no futebol. Antigamente tinha muita diferença entre os times de futebol. Hoje, com essa quantidade de informação, os esquemas técnicos são conhecidos de todo mundo. Os times vão ficando tecnicamente muito parecidos. Com os profissionais é a mesma coisa. Aquilo que antigamente poderia parecer, do ponto de vista técnico, uma diferenciação, por exemplo, ter um mestrado, ter uma especialização, está virando quase que a regra. Onde é que eu vou começar a me diferenciar? No campo comportamental. Eu estava comentando com um dos professores de vocês que eu tive um filhinho esses dias e ele nasceu prematuro, está no hospital ainda, está na UTI, só para ganhar peso, está bem. Mas eu tive a experiência de lidar com um dos profissionais que eu considero mais importantes, as enfermeiras, os enfermeiros. E todos os enfermeiros lá da UTI, tecnicamente, são muito bons. Todos. Chegam lá no horário certo, dão a mamadeirinha certo, fazem a atividade certa. Só que alguns são melhores que os outros, sabem o quê? No comportamento. Um dia, o meu filho estava chorando, e eu cheguei e eu vi uma enfermeira pegando ele no colo e acalentando ele. Eu nunca vou esquecer disso. E eu também já tive situações em que meu filho estava chorando, eu não podia fazer nada, fui chamar a enfermeira, ela falou assim, é assim mesmo, criança chora, é saudável chorar. Onde está a diferença, gente? No comportamento, na habilidade comportamental, na humanidade. E numa era onde a gente está aí com a tecnologia batendo na porta das nossas profissões, e muita gente com medo de perder o emprego para as máquinas, a gente precisa se perguntar o seguinte, como não perder o meu emprego para uma máquina? E a resposta é, não querendo competir com uma, não querendo se transformar numa máquina. Quase qualquer coisa que eu me proponho a fazer que uma máquina faça, ela vai fazer melhor do que eu. Não adianta eu querer apostar corrida com um carro, não adianta eu querer reunir dados com a velocidade de uma ferramenta de jurimetria, mas quem vai fazer a condução do veículo sou eu. Quem vai pegar aqueles dados que foram reunidos e criar a estratégia a partir deles? Sou eu. Então, numa era de tecnologia, mais uma vez, o que diferencia esse profissional, para muito além do domínio técnico da sua área, é o lado humano. É um aprendizado que é o seguinte, qual que é o prazo para eu contestar uma ação? 15 dias. Aprendi. Tanto que essa habilidade ela é comprovada como? Com currículo, com diploma.
Então, na hora que eu vou selecionar o professor, se eu preciso de um professor de Direito Civil, a primeira coisa que eu vou olhar é o diploma dele de graduação em Direito. Se eu quiser um professor que seja advogado, eu vou pedir para ver se ele tem OAB. Se eu quiser um professor especialista, eu vou pedir o diploma dele de especialização e daí por diante. Então, a hard skill, ela é comprovável de uma forma mais objetiva, mais documental, né? Mas, de outro lado, eu tenho um segundo grupo de habilidades profissionais que são chamadas de soft skill. As soft skills são água, são fluidas, não são habilidades tão rígidas quanto as hard. Hã? Isso, porque elas dependem de uma flexibilidade, inclusive cognitiva. Então, essas habilidades, elas estão mais no campo comportamental. Por isso, o aprendizado delas é mais desafiador. Se eu aprendo a tocar um processo lendo um livro de processo, eu não aprendo a ser um bom líder simplesmente lendo um livro de liderança. Eu quero. Obrigado. Então, eu não aprendo a trabalhar em equipe lendo um livro de como trabalhar em equipe. Eu posso até ler, mas eu preciso ir para a prática. Eu só vou me tornar um bom chefe exercitando a liderança, acertando, errando, entendendo o que eu errei, buscando melhorar. As habilidades comportamentais não costumam ser ensinadas na faculdade pelo motivo de que o seu aprendizado é mais complexo. Ele demanda uma vivência daquela habilidade. Eu só vou me tornar alguém empático, me colocando em desafios de empatia e tentando ser empático, entendendo onde eu acertei, onde eu errei. Então, a habilidade comportamental, ela demanda da gente um pouquinho de autodidata, de interesse no desenvolvimento delas. E é por isso que eu vou falar de 3 aqui hoje e vou trazer alguns exemplos. E vocês vão ver que é nessas habilidades que está o grande diferencial profissional hoje. O mercado busca um profissional que resolva problemas, independente da área da qual ele faz parte. E vejam, no direito especificamente, vejam o tamanho do nosso desafio. Existem algumas habilidades que a gente melhora simplesmente reiterando, repetindo e praticando. Né? Então, por exemplo, xadrez, basquete, futebol. Eu melhoro jogando. Joguei a bola no cesto, não foi. Opa, eu coloquei força demais, coloquei de menos, mudar a posição. Conforme eu vou praticando, eu vou melhorando. Essas habilidades estão num campo chamado pela psicologia cognitiva de campo de aprendizagem generoso, onde a mera prática deliberada vai me melhorar como profissional. Então tem uma teoria que é a teoria das 10.000 horas, que fala, olha, qualquer coisa nessa área de aprendizagem generosa que você faça por 10.000 horas, você melhora, você se torna um especialista. Vocês acham, em contato que vocês já tiveram com o direito até hoje, que o direito está nesse campo da aprendizagem generosa? Sim ou não? Não. Pelo pouquinho de experiência que eu tenho, eu já digo para vocês que o direito e a advocacia está num outro campo, que a gente chama de campo perverso de aprendizagem. Por que o xadrez, o basquete está no campo generoso? Primeiro porque eu tenho regras claras para o jogo. Ninguém consegue jogar xadrez sem regra. Segundo, no xadrez, assim que eu faço um movimento, em seguida, eu já tenho o feedback do que eu fiz, se foi um bom ou um mau movimento. Então, a cada jogada eu vou melhorando. Eu sei dentro de que regras eu posso jogar. E o feedback é rápido. No direito funciona assim? Não. No direito, cada caso é um caso. O fato de eu ter ganho o caso anterior não necessariamente me qualifica a ganhar o seguinte. Não se eu quiser repetir a estratégia do anterior. Nesse aspecto, a advogagem está mais perto de lutar uma guerra do que de jogar xadrez. Não no sentido bélico, mas no sentido estratégico. O que me faz melhorar na advocacia, o que me faz melhorar no direito, é a habilidade de pegar o que eu já vi até aqui e usar para construir soluções para problemas que eu nunca enfrentei até hoje. Cada cliente que chega para a gente na enfermagem, na contabilidade, no escritório, é um cliente novo. E por melhor que o meu professor tenha sido, ele não vai conseguir em sala de aula me mostrar
todos os casos possíveis de eu encontrar na minha vida. Então, se eu não aprender a pegar tudo aquilo que eu vi, todo o repertório que eu construí, para saber construir soluções novas para coisas que eu nunca vi, eu não vou me tornar um bom profissional nesses campos de aprendizagem perversa. É uma forma de pensar um pouquinho diferente da mera repetição. E isso é uma das habilidades que a gente chama, uma das relacionadas, né, que é a habilidade de aprendizado contínuo ao longo da vida, essenciais para essas áreas que vocês escolheram. Está sempre se aprimorando, está sempre estudando, de buscar aprender coisas que estão um pouquinho além do direito, mas conversam com ele. Quando eu assisto um filme, quando eu jogo um jogo, eu posso aprender alguma coisa da minha área do direito com ele. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um professor nosso, lá na faculdade, fez uma dinâmica com os alunos com um jogo. Era um jogo cujo protagonista era um robô, e você chama Detroit. E você controla o robô e toma as decisões dele ao longo do jogo. E cada decisão que você tomar vai gerar um caminho novo no jogo, de modo que dificilmente um jogador vai ter a mesma experiência que o outro. E esse robô ele se depara com dilemas éticos, como, por exemplo, matar ou não um ser humano. Ele ensinou alguns temas jurídicos para os alunos com um jogo de videogame. Então, quando eu entendo que, mesmo quando eu leio uma matéria do jornal, falando sobre a guerra na Ucrânia, falando sobre Gaza, mesmo quando eu leio um artigo sobre psicologia, mesmo quando eu leio alguma coisa sobre economia, eu também posso estar gerando um repertório para a minha área, isso muda a minha mentalidade profissional. Ah, mas eu não sei que uso imediato eu vou ter disso. Não tem problema. O nosso cérebro é ótimo em fazer conexões. Aquela informação vai ficar guardada ali. De repente, quando você perceber num caso que você está atuando, num paciente que você está recebendo, o seu cérebro faz uma conexão e te dá aquela solução fora da caixa. Só dá para ter ideia fora da caixa se eu tiver um repertório mais amplo. Se eu fico só dentro da minha área, é mais difícil fazer essas conexões diferentes. Percebem? Bom, então, quando a gente fala de mercado profissional, eu falei para vocês, eu trouxe até uma pesquisa para mostrar isso que eu estou dizendo. O LinkedIn fez uma pesquisa com recrutadores de empresas e perguntou o seguinte, olha, na hora de contratar, você contrata com base em quê? Hard skill, habilidade técnica, soft skill, habilidade comportamental ou as duas? Dos entrevistados, só 8% disseram que contratam apenas com base em hard skill, que vão olhar só o diploma do cara e contratam. 30% disseram que olham só soft skill. Olha, eu não quero saber em que ele é formado, se ele tem diploma, eu quero saber se ele é bom de trabalho em equipe, se ele cumpre meta, se o comportamento dele é legal. E 62% falaram que olham ambos. Eu quero ver se tecnicamente ele é qualificado e se comportamentalmente ele é legal. Então, 92% dos entrevistados disseram, para contratar, eu já olho soft skill. Eu já olho como é que é a parte comportamental. E, gente, como que eu comprovo para um recrutador que está me entrevistando que eu sou bom de habilidade comportamental? Porque não tem um diploma, né? Olha, eu sou muito empático, eu fiz um curso de empatia. Tá aqui o diploma. Depois, mas e se ele quiser provas da minha habilidade comportamental de antes? Eu tenho que trazer um pouco da minha experiência. Eu lembro de uma aluna, a sua bagagem. Eu lembro de uma aluna, de uma instituição que eu dei aula, aluna de primeiro ou segundo período. Ela chegou para mim e falou assim, professor, eu queria fazer um estágio, mas eu não consigo encher meia página de currículo, porque eu não tenho experiência nenhuma. Aí eu falei assim, você está pensando em hard skill, você não tem habilidade técnica e experiência técnica nenhuma, você está começando o seu curso agora. Mas e de soft skill? Aí ela começou a me contar que ela tinha feito intercâmbio fora, tinha morado 1 ano sozinha no exterior, que ela era do Rotary, que ela fazia serviço voluntário, que ela falava inglês, que ela era boa de Excel. Falei assim, olha quantas habilidades comportamentais incríveis você tem. O que você vai fazer no seu currículo é traduzir cada uma dessas experiências em uma habilidade que você demonstrou com elas.
Então, por exemplo, você tem habilidade de autonomia, porque você já morou fora sozinha. Você tem domínio de idioma estrangeiro, você tem domínio de Excel, você tem domínio de tarefas administrativas, porque você trabalha com seu pai. E aí ela fez um currículo de 3 páginas de habilidades comportamentais super valiosas. Conseguiu o estágio dela lá em questão de semanas. E vocês estão vendo que 92% dos recrutadores se preocupam com esse tipo de habilidade, a habilidade comportamental. Por outro lado, perguntaram para eles, e na hora de demitir? Vocês mandam embora por quê? O que faltou? O que deu errado? Apenas 11% mandam embora pela falta da hard skill, pela falta da habilidade técnica. 45% mandam embora pela falta da habilidade comportamental. E 44% pela falta das duas. Ou seja, 89% das demissões se baseiam na falha da soft skill. Essa é uma regra de ouro que a gente tem lá no escritório, gente. Falta de habilidade técnica, a gente conserta. Se o cara do time, a pessoa do time, tiver o comportamental certo, ela quer aprender, ela tem vontade de crescer, o desafio técnico é temporário, ele vai ser resolvido. Agora, para aquela pessoa que não tem um comportamental legal e não quer melhorar, essa é a que vai dar trabalho, por mais genial tecnicamente que ela seja. Percebem? Então é muito importante, enquanto vocês se preocupam em construir a formação técnica de vocês, no direito, na enfermagem, nos outros cursos, que vocês também se preocupem em construir boas habilidades comportamentais. E a faculdade dá muitas oportunidades para vocês nesse sentido, desde que vocês aproveitem. Um exemplo, trabalho em grupo. No trabalho em grupo, sempre tem aquele que dá o sangue, que aproveita aquela como uma oportunidade de, apesar de se expondo, ir lá para frente, apresentar, fazer brilhar o olho do professor, de algum colega. E eu vou dizer para vocês, para muitas pessoas, e é o meu caso, o primeiro emprego vem de um professor. O primeiro emprego que eu tive foi uma professora que me deu. Se eu fico sempre na defensiva, com medo, lá no fundo, quietinho, eu posso estar perdendo a oportunidade de ser notado por colegas. Também tive uma sociedade de advogados no início da minha carreira com 2 colegas de sala de aula. Se eu vejo a sala de aula como um ambiente de desenvolvimento de habilidades comportamentais, e vou dizer, gente, na boa, pode parecer que não, mas a sala de aula é um dos ambientes mais amigáveis pelos quais vocês vão passar na vida de vocês. A coisa lá fora é diferente. Dentro da sala de aula, vocês são colegas, vocês são amigos, vocês têm o professor. Ninguém ali vai, ou deveria, rir de uma pergunta. E se fizer, o professor vai intervir. Está todo mundo com o mesmo espírito, está querendo aprender. Pode ter uma ou outra exceção, mas normalmente é isso. É muito melhor do que o cenário lá fora, onde você não está com um colega. Muitas vezes você está com alguém que te vê como um competidor, como um concorrente. E aqui dentro, é só uma risadinha. Lá fora, pode ser perder um prazo. Pode ser dar um prejuízo para o cliente. As consequências de errar lá fora são muito maiores. Então, os erros que a gente comete lá fora por medo de ter errado aqui dentro são mais imperdoáveis. Então, agora é a hora de aproveitar essas oportunidades do trabalho em equipe, para se expor, para trabalhar, para tentar liderar o time se o time está meio perdido, para ver como você se sente sendo liderado, né? Para trabalhar habilidade de organização. E muitas vezes, na tentativa de desenvolver essas habilidades agora, você abre portas profissionais aqui dentro que você nem imaginava. Né? Muito bem. Então, vocês estão vendo que para 92% dos recrutadores, as habilidades comportamentais são tão ou mais importantes do que as habilidades técnicas. É claro que tem áreas que eu não vou conseguir trabalhar sem a comprovação da minha formação técnica. É o caso do direito. É o caso da enfermagem. O escritório não vai contratar um advogado que não tem nada a ver. O hospital não vai contratar uma enfermeira que não é formada em enfermagem. Mas tem até áreas aí onde a formação curricular imediata não é necessária, que às vezes eles não olham nem o currículo. Eles olham o seguinte, esse sujeito vai dar conta de entregar o que eu quero? Tamanha é a carência do mercado de bons profissionais, do ponto de vista da entrega.
Está cheio de gente que finge que entrega. Advogado que finge que resolve o problema. Né? Por quê? Porque às vezes falta esse desenvolvimento de uma habilidade comportamental melhor. E aí a conclusão é, com as hard skills, com as habilidades técnicas, você entra no jogo. Mas só com as soft skills você ganha o campeonato. Não tem jeito. É aí que está a diferenciação, em saber desenvolver essas duas habilidades. E a parte de hard skill, a faculdade faz por vocês. Ainda que para aquele aluno mais na dele, aos trancos e barrancos, faz. Mas a soft não, gente. A soft depende de vocês. O desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, que eu já citei algumas, liderança, trabalho em equipe, pontualidade, comunicação, gestão do próprio tempo, antifragilidade, isso aí depende do quanto vocês querem colocar a própria pele e desenvolver essas habilidades. Dói, dói. Mas não tem formação profissional que não doa. Não tem crescimento profissional que não exija algum sacrifício da gente. De tempo, de ego e de tudo mais. Né? Muito bem. Então vejam só, algumas soft skills para a gente poder passar para a palestra da professora Thaís. Começando pela primeira, que é a persuasão. Gente, o que é persuasão? Persuasão é a habilidade de convencer. Né? Para o advogado, ela é indispensável, porque já começa com o cliente. Se eu não convencer o cliente a me contratar, por mais brilhante tecnicamente que eu seja, eu não vou conseguir prestar meu serviço. E para a gente falar de persuasão, a gente precisa lembrar de um sujeito que escreveu um dos livros mais importantes sobre o tema, que é Aristóteles. Aristóteles tem um livro que chama Retórica, né? Uma obra que chama Retórica, e na sua obra ele fala o seguinte, olha, a atividade de convencimento pressupõe 3 pequenas habilidades. Primeiro, a habilidade do logos. Segundo, do patos. Terceiro, do ethos. O que é o logos, gente? Logos é lógica, razão. Quem quer convencer, a primeira coisa que precisa fazer é construir um discurso coerente. Se eu chegar para você e fizer um discurso que você não entendeu a lógica dele, não tem como te convencer. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é o ethos. Quem quer convencer não pode ficar só na lógica. Tem que partir também para credibilidade. Quem não tem credibilidade não convence. Então, se eu sou um advogado conhecido por ser picareta, enrolão, quando eu chego lá no tribunal para fazer uma sustentação oral para os desembargadores, por melhor que ela seja, do ponto de vista lógico, eles vão falar assim, ah, não, mas é o picareta, ele está querendo enrolar a gente. Então, para a gente convencer, a gente também precisa preocupar com a nossa credibilidade. É a versão aristotélica do personal branding. Já ouviram falar em branding? As marcas se preocupam com a credibilidade delas? Ou seja, eu preciso perceber qual é a imagem que eu estou passando. Eu tenho um caso que é o seguinte, um aluno meu queria começar a advogar. Beleza, aí um dia eu seguia ele no Instagram, eu vi ele postando um meme, que era o seguinte, Natal chegando e lá vem aquele tio chato com dúvida jurídica. Eu chamei ele e falei assim, ô fulano, mas você não queria advogar? Eu quero. Pois é, mas se um dos primeiros clientes que você podia ter é aquele tio que você vai encontrar no Natal que está com problema com o plano de saúde dele, ou que tem uma empresinha, você já está afugentando. Porque ele vai olhar o seu Instagram, vai ver esse meme e vai ficar com vergonha de te perguntar a dúvida que ele tinha. Percebem? Ele não estava coerente no objetivo dele e na imagem que ele estava passando. Ele estava ali zombando do possível primeiro cliente dele. Então, a gente tem que entender que a imagem que a gente passa, gente, ela diz muito sobre a reputação que as pessoas acham que a gente tem. Por que tem advogado que cobra R$1.000 para uma consulta, para conversar 1 hora com o cliente e o cliente paga? E tem advogado que a consulta é de graça e não consegue cliente nenhum? Por que tem advogado que cobra R$200 mil de honorário num caso e tem advogado que propõe R$500 e o cliente não fecha? Porque um deles conseguiu passar para o cliente uma ideia de credibilidade. Não achem que vocês não vão algum dia na vida profissional de vocês precisar de um colega ou de um professor. Muito provavelmente vão. E daí pode vir a primeira mão.
E aí a reputação tem que estar em dia, né? E terceiro, quem quer convencer, vai dizer Aristóteles, tem que se preocupar com o patos, com a conexão emocional. Gente, não adianta, nós estamos conversando com outros seres humanos. O juiz também é um ser humano. O cliente também é um ser humano. E ser humano conecta com emoções e com valores. Uma argumentação estritamente fria, ela pode ter saber, mas ela não tem sabor. Ela não conecta, ela não interessa. Quantas vezes a gente pede a indenização para o nosso cliente e o juiz fala assim, isso é um mero de sabor, isso é uma bobagem. Ele está dizendo isso porque ele não conseguiu sentir nele, na pele dele, o que o meu cliente passou. Porque se ele tivesse sentido, ele ia caprichar na caneta. Então Aristóteles diz que quem quer persuadir tem que se preocupar com essas três coisas. Vou contar um caso para vocês, história real. Um sujeito lá dos Estados Unidos chamado Joshua Bell. Existe de verdade. Violinista, famoso, bem-sucedido, toca na Filarmônica lá de Chicago. Quando ele toca, faz fila. O pessoal paga 100, 200 dólares para ouvir ele tocar uma noite. Ou seja, nós estamos falando de 700 reais, R$1.000 para ouvir o cara tocar uma noite. Ele lota um anfiteatro. O que o Joshua Bell resolveu fazer? Ir tocar de graça no metrô de Chicago. Pegou o violino dele, foi para lá. Sabe como é que essa experiência foi para ele? Traumatizante. Ele foi para o psicólogo dele chorando, porque ninguém parou para ouvir ele. Ele falou assim, mas eu não entendo. Eu, quando toco lá na Filarmônica, com o pessoal pagando, todo mundo me ouve, me aplaude, fui tocar de graça, ninguém nem me deu atenção, ninguém parou para me ouvir. O melhor momento foi quando o menininho jogou $1 no meu pé, achando que eu estava pedindo dinheiro. Gente, onde será que o Joshua Bell errou? Vamos analisar? Persuasão. O que ele quer? Ele quer persuadir as pessoas a ouvirem a música dele. Não é isso? Quando ele toca na Filarmônica, como é que fica o logos dele, a lógica? Ele vai pegar a partitura e executar a música, tocar as notas. Quando ele vai para o metrô, faz a mesma coisa, concordam? Do ponto de vista da lógica, não mudou nada. Ele toca no metrô do mesmo jeito que ele toca na Filarmônica. Mas vamos para o ethos. Filarmônica de Chicago. Asa de Brumadinho. Vocês precisam conhecer previamente cada um dos professores de vocês e a vida deles para saberem que são bons professores? Não. Por quê? Porque o professor que vocês não conhecem, vocês atribuem a credibilidade dele, a reputação, à instituição que ele está. Vocês falam assim, peraí, a Asa de Brumadinho é uma faculdade séria, conhecida, não vai colocar um picareta para dar aula aqui. Então, quando o Joshua Bell toca na Filarmônica, ou quem está lá o conhece e vai pagar $100 para ouvi-lo, porque conhece, gosta daquele estilo de música, ou quem não conhece não vê problema nenhum em pagar, porque imagina que a Filarmônica não vai colocar um músico ruim lá dentro. Então, o Joshua Bell, na Filarmônica, se beneficia de uma transferência de credibilidade da instituição onde ele está. Vocês não me conheciam, mas gastaram uma noite de vocês aqui para me ouvir. Por quê? Por causa da transferência de credibilidade da Asa Brumadinho e do professor Lucas para mim. Imagina assim, o Lucas não vai queimar o filme dele e trazer um aventureiro para cá. Né? Espero, né, gente? Então, no primeiro caso, está tudo certo com o ethos, está tudo certo com a credibilidade. Quem não conhece o Joshua, confia na instituição que ele está, não vai ter problema em pagar $100. E no segundo, gente, metrô de Nova York, o metrô de Chicago. Quem imagina que um grande músico vai tocar de graça no metrô? Ninguém. Então as pessoas que passavam ali e não conheciam o Joshua Bell também não imaginavam que ele era um grande músico. E mais, gente, as pessoas que passavam ali não necessariamente gostavam de música clássica. Então ele já falhou no ethos, na credibilidade. Vamos para o patos. Conexão emocional. Vocês já tiveram a oportunidade de ir lá na Filarmônica de BH? Como é que é lá? É muito gostoso. As poltronas são acolchoadas, tem ar-condicionado, a acústica é perfeita, não é? E normalmente quem vai lá gosta daquele estilo de música. Então, quando as pessoas vão ouvir o Joshua Bell na Filarmônica, tudo cria uma conexão emocional entre o músico e a plateia. O ambiente é ótimo. E o metrô? Como é que é o metrô, gente?
Quem já teve a oportunidade de ir no metrô de BH? Vamos pegar pesado. Como é que é o metrô? É uma maravilha, né? Silêncio, tranquilidade. O metrô é barulhento, a gente está correndo, a gente está cheio de compromisso. Ninguém vai parar ali para ouvir um sujeito que não conhece tocando música clássica. Vocês percebem que apesar do Joshua Bell ter utilizado a mesma lógica, a mesma estratégia lógica nos dois casos, ele falhou no segundo, no patos e no ethos. Ele não se preocupou em criar uma conexão emocional com o público e ele também não se preocupou com a credibilidade dele. Então esse exemplo mostra que Aristóteles está certo. Está cheio de profissional aí, tecnicamente muito bom, mas que está falhando onde? Na conexão emocional e na credibilidade. Trazendo um outro exemplo prático. Inicinho da minha advocacia, 2014, bateram lá no escritório duas irmãs. O desafio delas era o seguinte, elas tinham 2 cachorrinhos. E um dia o síndico bateu no apartamento delas e falou assim, vocês têm uma semana para escolher um deles para se livrar. Porque a nossa convenção só permite um animal por apartamento. E aí elas foram desesperadas lá, né? E aí eu conversei com elas, atendi, falei o que podia ser feito, passei o meu preço. E elas naturalmente foram pensar. E o pensar significa, vou ouvir outro profissional também. Dali uma semana elas voltam. E vejam que interessante, elas falam para mim assim, Bruno, nós fomos em outro profissional. E nós voltamos para te dizer o seguinte, você propôs um valor. Ele propôs um valor 6 vezes menor. Então vamos supor que eu propus 12 mil, ele propôs 2. Mas nós viemos fechar com você. A gente só pergunta uma coisa, você parcela? E aí eu perguntei por que elas foram fechar comigo, mesmo tendo um colega. E, gente, sempre vai ter alguém cobrando menos que a gente. Ainda que seja 50 reais a menos, sempre vai ter. É por isso que eu falo, construam uma identidade profissional que torne vocês singulares. Que o cliente esteja disposto a pagar o preço para ter você como profissional. Porque se você for entrar sempre na batalha de preço, é uma batalha sangrenta. Sempre vai ter um outro para cobrar um pouquinho menos. Aí você cobra menos, ele cobra menos. Até ver quem vai trabalhar de graça para o cliente. E aí vejam. Olha o que aconteceu. Tem um mínimo. A gente tem um mínimo. A tabela da OAB estabelece um mínimo. Você pode cobrar qualquer coisa acima disso. Mas, na prática, muitos profissionais não são éticos de respeitar esse mínimo. Vai ter muito profissional que vai fechar por menos. Tem profissional que vai fechar de graça. Vai fechar só no êxito. Vai falar assim, ó, se ganhar eu recebo. Mas a defensoria tem um padrão de renda, né? Nem todo mundo pode ser atendido pela defensoria. Mas tem um monte de profissional que fala assim, não, isso aí que ele te cobrou, eu te cobro só um êxito. Se ganhar, você me paga. Se não ganhar, eu trabalhei de graça. Tem muita gente que trabalha assim, né? Mas vejam, como é que foi o atendimento? Elas chegaram nesse colega, elas foram, e falaram o seguinte, contaram para ele o caso dos cachorrinhos. E elas falaram que a primeira pergunta que ele fez para elas, pergunta não, a primeira coisa que ela falou para elas foi que não existia uma tal de súmula sobre o assunto. E elas ficaram com vergonha de perguntar o que era súmula, então saíram de lá sem saber o que era súmula. Já é uma primeira coisa importante. Nós temos uma linguagem técnica que ela é importante e faz muito sentido quando nós estamos exercendo nossa profissão. Mas quando eu estou falando com o meu cliente que é leigo, eu preciso adaptar a minha linguagem para o grau de compreensão dele. Senão, gente, eu vou excluir ele da estratégia que eu estou desenvolvendo, né? Além disso, elas viraram e falaram assim, que o advogado falou que como não tinha uma tal de súmula sobre o assunto, o que ele estava querendo dizer é que naquela época não tinha um entendimento muito consolidado dos tribunais superiores sobre o tema. Ele falou assim, ó, como não tem, eu até advogo para vocês, cobro R$2.000, mas eu acho que vocês já deviam ir pensando em algum dos cachorrinhos, não tem um que está mais velho, que está doente. Aí, gente, elas ficaram apavoradas, né? Aí os R$2.000 não valia nada para elas. Então elas voltaram lá no escritório. Então, a primeira hipótese de escuta, a Thaís definiu muito bem. É aquela escuta desinteressada, né?
Eu posso nem ter ido embora igual o Lucas fez, mas estou parado ali e estou pensando em outra coisa. A pessoa está ali desabafando, falando comigo, e eu estou pensando em quê? No que eu vou responder, em que eu vou debater. Já viram isso? Quantas vezes, inclusive, a gente chega para a pessoa e fala assim, nossa, eu fui para o sítio esse final de semana, aconteceu uma coisa tão legal, aí a pessoa te interrompe e fala assim, eu tenho sítio também. O meu sítio ele fica lá na região de Itabira. Essa é a escuta automática. A informação ela não é absorvida, né? Existe um segundo tipo de escuta, que é a escuta objetiva. Na escuta objetiva, o meu interlocutor já começa a me ouvir mais, mas o interesse dele não está em me entender. O interesse dele está em me contrapor. Normalmente é aquela escuta de debate. Ele quer discutir. Ele, enquanto eu estou trazendo o meu ponto de vista, ao invés de estar preocupado em entendê-lo, ele está preocupado em contrapor o ponto de vista dele, argumentar, né? Bom, escuta empática é a terceira modalidade que a gente tem, que aí já é uma escuta mais harmoniosa e emocionalmente envolvida, disponível. Muita gente acha que aqui está o ideal da escuta ativa, mas não. Tem uma escuta que vai além da escuta empática, que é a escuta generativa. Gente, essa é a verdadeira escuta que vai gerar o que a gente chama de estado de confluência, onde informações novas vão surgir. Não se enganem, escutar alguém de verdade é muito poderoso. Então eu vou dar um exemplo para a gente encerrar e passar para a Thaís, que tem muita coisa para responder para a gente hoje, e contar o seguinte caso. Uma vez, e aí quem é da enfermagem também, além da enfermagem, quais são os outros cursos que tem aqui? Contábeis. Contador, enfermeiro e advogado tem muito esse desafio que eu vou falar agora. Gente, se eu sou dono de uma casa de festas, se eu sou coordenador, diretor de uma faculdade, o meu cenário é diferente porque eu estou lidando com o sonho das pessoas. Quem vem aqui está vindo construir seu sonho, está vindo bem, está vindo feliz, está indo fazer a sua festa de 15 anos lá na casa de festa. Mas a enfermeira, o contador, o advogado, normalmente lidam com um cliente que está no momento de desafio. Nos meus 12 anos de advocacia, até hoje, nenhum cliente foi lá no escritório para falar comigo que o casamento estava ótimo, que o cheque que o cliente dele deu caiu direitinho na conta. Não, quem vai lá está divorciando, tomou cano, teve o contrato desfeito. Então, nós lidamos com o cliente emocionalmente abalado. No momento de desafio, a gente tem que ter consciência disso. Porque às vezes não dá para objetivar demais. Eu vou ter que também fazer o acolhimento emocional. E aí chegou, eu vou dar o nome desse cliente de Seu João, né? Chegou o Seu João lá no escritório. O secretário encaminhou ele para a sala de reunião e me chamou. Entrei, cumprimentei o Seu João. Seu João não me deu nem bom dia. Já virou para mim e falou assim, doutor Bruno, quanto custa uma ação para rescindir um contrato? Isso é uma coisa muito interessante, né? Pensem no médico. Imagina, como é que você chama? Você. Pode ser ela, então. Você. Adriele. Imagina que a Adriele está com uma dor de cabeça e vai no médico. Aí chega lá no médico, a Adriele começa a contar um pouco a situação dela e de repente ela fala assim, doutor, mas vamos cortar a conversa fiada? Eu sei o que eu tenho, é estresse. Eu estou em época de prova na faculdade, minha cabeça está doendo por isso, e tem um remedinho, ele resolve o meu problema. Então eu vim aqui só para o senhor me dar a receita. Aí o médico fala, pois não, Adriele, dá o diagnóstico, dá o receituário, bate o carimbo e pronto. O que vocês acham desse médico? Bom médico? Antiético, para falar o mínimo. Então é óbvio que um advogado não pode fazer a mesma coisa. Um cliente chega no seu escritório e fala assim, doutor, quanto custa uma ação para rescindir um contrato? A minha abordagem precisa ser a do bom médico. O que o bom médico faria no caso da Adriele? Primeiro, anamnese. Ele vai colher os sintomas gerais e específicos, não é isso? Vai medir a pressão dela, vai ver o histórico familiar, se ela já teve alguma coisa, para tentar traçar o diagnóstico. Se precisar, ele vai recorrer até algum exame de imagem para isso. Depois que ele teve o diagnóstico, o que ele faz? Ele olha para frente, projeta
para tentar o prognóstico. Como é que esse mal da Adriele pode evoluir? Porque aí ele vai estabelecer o tratamento. Ele, por ser um bom médico, faz isso em conjunto com ela. Mas não é ela que toma a decisão do diagnóstico ou do remédio que ela quer. O advogado é a mesma coisa. O bom advogado, ele vai fazer esse percurso junto com o cliente. E para fazer, ele precisa fazer isso por meio da escuta ativa, da escuta generativa. Então, o seu João chegou nervoso, eu entendo ele estava vivendo um desafio. E já chegou dizendo para mim que ele queria aquela ação para rescindir o contrato, para desfazer o contrato lá que ele tinha, e quanto custava. E aí a primeira coisa que eu fiz foi acolher o seu João. Eu falei, seu João, senta aí um pouquinho, me conta o que está acontecendo. Qual é o contrato que o senhor quer rescindir? Por que o senhor quer rescindir? A gente precisa ter esse interesse, né, gente, no nosso cliente, no nosso paciente. Aí o seu João me contou. Ele tinha uma rede de supermercados e ele estava crescendo muito com os produtos orgânicos. Então, o que ele fez? Buscou um fornecedor único. Em troca de exclusividade, aquele fornecedor deu um desconto bom para ele. Então, ele falou, ó, agora eu só compro os produtos orgânicos da rede com esse produtor. E esse produtor me dá um desconto bom. Só que ele ficou preso no contrato com esse produtor por 5 anos. Só que o que começou a acontecer? Os produtos começaram a vir sujos, com terra, com lesma, com minhoca, né, com bolor. E aí o jurídico do seu João notificou o produtor e sabe o que o produtor respondeu? É produto orgânico. Se tivesse agrotóxico, estava bonitinho e tal, mas não era orgânico. Então o seu João estava muito bravo. E ele queria ficar livre desse contrato. Inclusive ele me propôs uma coisa que foi o seguinte, ele falou, ó, se você conseguir em uma semana uma liminar do juiz me livrando desse contrato, eu te dou um bônus, eu te pago mais. Só que é o que eu falei, gente, eu não posso simplesmente aderir ao diagnóstico que a Adriele acha que é o dela. Então eu fui conversando com ele, entendendo mais sobre o caso dele. Escuta generativa. Como que ela acontece? Eu vou fazendo perguntas cada vez mais profundas sobre o problema do meu cliente. Seu João, me conta como é que é essa área de produtos orgânicos. Me conta desse problema que você está vivendo, etc. Aí, gente, depois de 1 hora mais ou menos de conversa, que eu entendi que a gente já tinha aprofundado muita coisa, eu lancei para ele uma pergunta que a gente chama de pergunta aberta. Pergunta aberta é aquela que quem está conversando com você não consegue responder simplesmente com sim ou não. Vai ter que elaborar uma resposta, né? E eu fiz uma pergunta que é uma pergunta de sucesso do cliente, ou seja, toda vez que a gente quer alinhar a expectativa do nosso cliente, a gente pergunta isso. Eu virei para ele e perguntei assim, olha, seu João, imagina que a gente feche o contrato, que eu ajuize a ação e daqui a uma semana eu ligo para o senhor e falo assim, ganhamos a liminar. O senhor está livre desse contrato. Como o senhor vai se sentir? Por que é uma pergunta aberta? Porque ela começa com como. Ele não consegue me falar sim ou não. Ele vai ter que elaborar uma resposta. E é uma pergunta de sucesso do cliente porque eu estou fazendo uma projeção com ele para ver se depois daquela conversa inteira que a gente teve, alguma coisa nova veio na cabeça dele. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu perguntei para ele como ele ia se sentir se a gente ganhasse a liminar que ele queria, ele olhou para a janela, ficou assim uns 30 segundos olhando para a janela, virou para mim e falou o seguinte, eu vou poupar vocês da palavra feia que ele usou, tá? Falou assim, doutor, eu vou estar ferrado. Falou uma coisa muito mais feia. Hã? Mas ferrado é ruim? Aquele usou era bem pior. Era... Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui o professor Lucas, que agora melhorou um pouquinho a minha apresentação e fez o convite para eu estar aqui hoje com vocês. Agradecer a professora Carolina pelo convite, muito obrigada por me receber aqui. Às colegas e aos colegas professores e principalmente a todos vocês que estão aqui nessa terça-feira, 9 horas já da noite, véspera de carnaval, para conversar sobre um tema que me é tão caro, que é a inteligência artificial. Palestrar depois do professor Bruno Lever é sempre uma responsabilidade enorme, né? Porque o Bruno domina aqui da palavra, da comunicação. Então, obrigada pela palestra, primeiramente, Bruno. É sempre muito bom te ouvir falar. E hoje, te ouvindo falar especificamente sobre habilidades comportamentais,
eu me lembrei de quando a minha mudança de mentalidade aconteceu, como a professora Carolina falou, da relevância de se mudar a mentalidade. Talvez vocês não acreditem, né, me vendo aqui na frente falando com vocês, mas durante a minha graduação de Direito, eu às vezes tomava falta na chamada de tanta vergonha que eu tinha de responder chamada. E foi a partir do momento que eu percebi que eu precisava de melhorar a minha habilidade de comunicação e me desafiei a isso, a melhorar essa habilidade comportamental, que as coisas realmente mudaram na minha vida. Hoje eu sou advogada, sou sócia dos professores, sou professora também já há algum tempo, e isso realmente fez toda a diferença na minha trajetória. Então, essas habilidades comportamentais, elas não são só teoria, é realmente algo que a gente aprende na prática. E falando aqui de comunicação, hoje eu queria conversar com vocês sobre inteligência artificial. Há um tempo atrás, quando eu falava desse tema, eu costumava começar a palestra falando assim, olha, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em inteligência artificial? Em geral, seria um filme de ficção científica, uma série como Black Mirror, talvez. Mas hoje em dia, eu acho que em 2025, né, começar a falar de inteligência artificial como algo só nas telas ou na ficção não faz mais sentido. Então, eu queria começar com uma pergunta diferente. Quem aí já usou o ChatGPT para fazer um trabalho aqui na faculdade? Sejam sinceros, levantem a mão. Muito bem. Alguém usou para o TCC? Não precisa levantar a mão, não, senão vocês vão se dar mal com essa. Bom, ChatGPT é a inteligência artificial generativa no seu primeiro formato. Mas nem sempre foi assim. Prometo ser rápida nessa parte histórica aqui, que eu sei que ninguém costuma gostar muito, né, desse vale a pena ver de novo. Mas onde será que a inteligência artificial surgiu e por onde ela passou até a gente chegar aqui nesse momento de inteligência artificial generativa, pessoal? Sabem vocês que a primeira vez que alguém pensou em um algoritmo, e a gente vai falar daqui a pouco o que é um algoritmo, foi lá no século XVII, em 1637, um cara que a gente já ouviu falar na faculdade muitas vezes, mas que até hoje eu tenho dificuldade com a pronúncia. Bruno, me ajuda. É Descartes? Como é que é? Descartes. Tá vendo? Cada um fala de um jeito. Bom, Descartes, em 1637, ele idealizou a ideia de uma forma para solucionar problemas. E a isso a gente dá o nome de algoritmo. Obviamente que quando a gente pensa em inteligência artificial, talvez vocês venham à cabeça de vocês nesse momento a questão de um algoritmo muito vinculado à tecnologia avançada, isso está muito distante do que o Descartes pensou no século XVII, obviamente. De lá para cá, a inteligência artificial ela foi surgir de maneira científica, formal, lá na década de 1930, 1940. Talvez vocês se lembrem de um filme que chamava Jogo da Imitação. Alguém já viu? Salvo engano, viu? Gostou? Salvo engano, ganhou um Oscar ou concorreu ao Oscar. E ele conta a história, esse filme, de um engenheiro científico, um cientista de dados, perdão, não sei exatamente a ocupação dele à época, que era chamado Alan Turing. E o Alan Turing, a ideia dele, da pesquisa científica, era basicamente comprovar que seria possível uma inteligência não humana resolver problemas a partir de uma aprendizagem, de um comportamento humano. E surge a inteligência artificial. De lá para cá, obviamente, isso evoluiu e passou por diversas fases. Então, a gente vai ter um momento de recessão da inteligência artificial muito grande, até a década de 80, e a partir da década de 80, ganha força novamente a inteligência artificial, com algoritmos que vão ser destinados a um tipo de aprendizagem, que a gente chama de machine learning, e são direcionados à resolução de problemas. Bom,
queria contar um caso para vocês, para ilustrar como a inteligência artificial, e aqui no momento anterior a essa inteligência artificial generativa, ela foi utilizada no Poder Judiciário. Já ouviram falar do algoritmo Compass? Alguém já ouviu falar desse caso? Não? Bom, o algoritmo Compass ele foi utilizado durante os anos ali de 2016, 2015 e 2016, nos Estados Unidos, como uma espécie de tecnologia que visava auxiliar os juízes a proferirem sentenças criminais com maior acurácia, com maior adequação. Como que funcionava esse algoritmo? Basicamente, ele submetia algumas pessoas condenadas no sistema prisional a responderem 137 perguntas. Um quiz, né? Como a gente responde muitas vezes em entrevista de seleção de emprego. Nenhuma dessas 137 perguntas dizia respeito, por exemplo, à etnia, à raça, a origem daquela pessoa dentro dos Estados Unidos. Mas, apesar disso, chamado James Reveille, de 53 anos, James Reveille praticou um crime patrimonial de furto. Ele tinha um histórico de utilizar drogas, mais especificamente heroína. Está dando para ver o símbolozinho? Ele já era reincidente, então ele já tinha passagem ali pelo sistema prisional. Enquanto, do outro lado, a gente tem um outro sujeito chamado Robert Cannon, de 18 anos. Robert Cannon também praticou um crime patrimonial, também praticou um furto. No entanto, ele não era usuário de drogas e ele não tinha nenhuma passagem anterior, não tinha reincidência alguma criminal. Apesar disso, pessoal, vocês conseguem ver ali que o primeiro sujeito, o James Reveille, ele ficou com uma pontuação 3, segundo a análise do algoritmo Compass. Ou seja, o algoritmo indicava para o magistrado que aquele sujeito ali tinha pouca chance de voltar a delinquir. E a partir dessa informação, o magistrado sentenciaria esse sujeito com uma pena menor. Por outro lado, o Robert Cannon, muito embora houvesse praticado também um crime patrimonial da mesma magnitude do que o James Reveille, não tivesse antecedentes criminais e não fosse usuário de drogas, ele foi classificado, eu não estou conseguindo enxergar daqui, mas com pontuação 6. Risco alto ou médio ali? Médio. Então, quem recebeu uma sentença aqui mais desfavorável, mais rigorosa, segundo esse algoritmo, utilizando esse algoritmo Compass? O Robert. Pensando aqui por alto, vocês conseguem idealizar alguma motivação para o Robert ter tido uma sentença pior? A idade? Mas não tinha essa pergunta no quiz, dos 137 perguntas. A raça? Falta de leitura dele? Do Robert. Bom, seguinte, uma agência chamada ProPublica, em 2016, resolveu analisar os dados que foram processados pelo algoritmo e comparar com a sentença proferidas. E a conclusão que essa agência jornalística chegou foi a seguinte: muito embora nenhuma das 137 perguntas daquele quiz dissesse respeito diretamente à raça daqueles sentenciados, o algoritmo, por ter um enviesamento, o que é um enviesamento? Quando a gente fala que algo tem um viés, é porque ele já tem uma direção pré-estabelecida, né? Como a base de dados que foi inserida nesse algoritmo, quando ele foi treinado, quando a aprendizagem dele foi desenvolvida, ela é uma base de dados enviesada e, portanto, preconceituosa, o algoritmo, ao processar aqueles dados, ele chegava à conclusão que esse sujeito, muito embora tivesse menos agravantes, digamos aqui grosso modo, do que o outro, ele deveria receber uma sentença mais rigorosa. E por quê? Porque a base de dados do algoritmo cruzava certas informações, como, por exemplo, o que você faz no seu momento de lazer? Ou, por exemplo,
Você já pertenceu a alguma gangue de rua? Tudo isso, a partir do momento que era respondido por aquele sentenciado, cruzava com uma informação de maior periculosidade. Observando aqui a população, especialmente negra e latina dos Estados Unidos, era muito recorrente que essas pessoas tivessem menos programas de lazer, menos programas de cultura e, naturalmente, tivessem participado de gangues durante a sua vivência. O que foi o resultado da aplicação desse algoritmo no auxílio às sentenças dos Estados Unidos? Sentenças que traziam uma carga muito pesada de racismo. E isso foi divulgado pela própria Pública lá em 2016. Bom, onde que eu quero chegar contando esse caso para vocês? Primeira pergunta. Vocês acham que foi culpa do algoritmo? Foi culpa do algoritmo? Foi o erro da máquina? Alguém tem outra hipótese para justificar o que aconteceu? Quem opera o algoritmo? Quem insere os dados no algoritmo? E se fosse agora, aqui no Brasil, quem que responderia por isso? A gente tem aqui alguma legislação nesse sentido? Não? A gente ainda não tem, de fato. Mas eu quis trazer isso tudo para vocês aqui, para que a gente refletisse, também não tenho as respostas, mas refletisse sobre uma premissa que é muito polêmica. Algoritmos, eles podem errar, ainda que por trás desse erro esteja uma atuação humana. Dito isso, vocês acham que é preocupante que esses algoritmos eles estejam sendo utilizados atualmente para auxiliar nos julgamentos aqui no Brasil também? Será que a gente tem uso de inteligência artificial aqui no Brasil hoje em dia? Não dá peça, ok, mas pelo judiciário? A secretaria tem? A gente vai falar de alguns casos aqui, vou ilustrar bem esse uso da inteligência artificial, tanto por advogados e advogadas, quanto pelo Poder Judiciário aqui no Brasil. Por quê? A ideia aqui, gente, não é vilanizar a tecnologia. Não existe um combate a algo que a gente não consegue controlar. Mas a reflexão, especialmente aqui, e se tratando de uma turma qualificada, que em breve serão juristas que estarão atuando, ela é muito importante, porque esse vai ser o dia a dia de vocês daqui para frente. A inteligência artificial para além da nossa vida prática, mas principalmente dentro da nossa profissão. Bom, casos que eu trouxe recentes aqui, já que a gente está falando de inteligência artificial generativa, que é esse momento atual da inteligência artificial, em que o ChatGPT é o mais famoso, mas existem outros programas dentro desse mesmo segmento. Vocês conseguem ler ali qual que é o caso? Não? Então vou ler para vocês a manchete. Advogado, vou ver se eu consigo, minha mente também está toda embaçada, né? Mas, advogado usa casos inventados pelo ChatGPT em processo judicial e leva puxão de orelha de juiz. Esse caso, pessoal, aconteceu ano passado, 2023, nos Estados Unidos. Qual foi a situação? Um advogado foi processar uma companhia aérea e o que ele fez na hora de processar essa companhia aérea? Julgou o ChatGPT para procurar jurisprudência. Natural, né? Muito mais rápido o processamento da inteligência artificial. Só que o ChatGPT deu como resposta para ele, no caso, jurisprudências, julgados, no caso, que não eram reais. E ele embasou a tese dele na relação contra a companhia aérea em precedentes que não existiam. Por quê? O ChatGPT ele tem essa possibilidade de gerar uma jurisprudência completamente falsa? E se sim, será que isso é conselho de caso a gente utilize essa tecnologia sem uma supervisão humana? Imaginem vocês, e aqui a gente não precisa ir tão longe, em Santa Catarina, como o professor Lucas falou, um colega nosso advogado levou uma advertência da juíza porque ele fez o quê? A mesma coisa.
embasou a inicial dele toda em julgados falsos, em precedentes que não existiam. Como que a gente vai conseguir controlar o uso da tecnologia e, portanto, a veracidade, a segurança jurídica em um mundo que isso é possível se não houver um mínimo de entendimento sobre o nosso contexto tecnológico, né? E no judiciário? A gente falou aqui de profissionais do direito, falamos de um caso nos Estados Unidos. Será que a gente já tem a figura de um juiz robô? Ninguém sabe? Será que a gente já está tendo sentença aí que foi proferida só por um juiz robô, gente? Não? Bruno, você queria ser julgado por um juiz robô ou você preferia um juiz normal, tradicional, humano? Eu preferia um juiz que seja normal, tradicional, de carne e osso. Embora eu vi um meme esses dias, que é uma entrevista eu acho que do Marcelo Taz, um ator, eu esqueci qual é, ele pergunta assim, se ele tinha medo, ele é ator, de perder o emprego. Não tem uma subsunção, um silogismo lógico para responder toda e qualquer hipótese submetida ao judiciário. O que eu quero dizer com isso? As hipóteses que acontecem de conflitos na vida da sociedade, elas não permitem um mero encaixe de premissa maior, premissa menor e conclusão com a legislação. É preciso uma atividade jurisdicional que traz em si, sim, uma carga de equidade. Então, quando um juiz vai dar uma decisão judicial, é como se a norma legislativa ela estivesse semi-pronta. Ela está em parte acabada. E na sua interpretação e na sua concretização, o seu sentido é finalizado. E é óbvio que às vezes isso dá margem para o casuísmo, que a gente tem muito medo, uma subjetividade, mas eu não vejo como ser diferente dessa composição. Então, eu não vejo como uma máquina conseguiria automatizar ou ter um contexto sofisticado igual ao humano para fazer essa construção concreta de equidade. Então, eu prefiro uma. Era só uma pergunta. Você queria o juiz robô? Não queria? Mas se eu te falar, não, que a gente tem, por exemplo, o seu processo é uma ação indenizatória. E você está precisando desse dinheiro. Né? Você está cheio de dívida, ou você está querendo trocar de carro, um salário melhor. E eu vou te contar que existem hoje cerca de 85 milhões de processos ativos, isso é real, no Brasil. Se eu te falar que se utilizar esse juiz robô, a sua indenização, ao invés de sair em 2 anos, vai sair em 6 meses. Você joga? O advogado continua com o juiz humano. Não, é só para poder trabalhar com essa assim. Bom, não existem dúvidas de que tendo cerca de 85 milhões de processos ativos. No caso do STF, por exemplo, 80 mil recursos pendentes de julgamento. É fato que a inteligência artificial teria muito a contribuir na celeridade, na redução de ruídos que seriam esses erros humanos, por exemplo. Mas, será que essas vantagens elas são suficientes ou justificariam de fato a utilização, ou no caso aqui, a prevalência de um juiz 100% máquina? E aí, eu queria que a gente refletisse aqui sobre outros pontos que poderiam nos levar à mesma conclusão do Bruno. Ele é só porque ele é medroso, ele quer o juiz natural. Mas vamos pensar aqui o que mais que poderia acontecer se houvesse só um juiz robô e não uma pessoa, um juiz de fato, julgando. Primeiro ponto. Digamos aqui que o judiciário adote de fato um tipo de programa, um tipo de inteligência artificial para poder proferir essas decisões sem uma supervisão humana. Ele ia ter que contratar esse setor privado, conforme uma empresa de tecnologia. Qual é a transparência e a segurança que a gente consegue ter em relação, primeiro, à forma de funcionamento dessa tecnologia? Existe o que a gente chama de possibilidade de
visualizar o funcionamento da cadeia de inteligência artificial para a gente entender a decisão transferida. No nível que a gente está hoje de entendimento de inteligência artificial, a gente consegue entender por que o algoritmo decide A e não B? Não, né? Acho que não tem o que a gente chama de, no caso aqui, auditabilidade, né? A gente não consegue entender de fato como funciona toda a cadeia de inteligência artificial, o que já comprometeria essa transparência. Primeiro problema. Que permitiria, talvez, por exemplo, que o interesse privado, dentro ali daquela empresa, ou de quem eventualmente patrocina aquela empresa, por exemplo, o escritório de advocacia muito poderoso, ele poderia, talvez, oferecer alguma espécie de recurso para que essa empresa de tecnologia que vai amparar a decisão judiciária, para que ela determine um padrão decisório que é favorável aos clientes deles. Isso é um primeiro problema também, que a gente consegue pensar nesse princípio. Mas o que mais que a gente consegue pensar? Vou passar aqui, vou comparar. Vou voltar, tá, gente? Bom, reduz ruídos, o uso da inteligência artificial, mas pode aumentar os vieses também. A gente viu ali no caso do algoritmo compras, por exemplo, que as decisões, elas se amparavam em uma base de dados preconceituosa, discriminatória, na hora de definir o melhor caminho para aquela sentença. Uma tecnologia pode diminuir os erros que nós, seres humanos, temos, mas, ao mesmo tempo, pode aumentar esses vieses discriminatórios. Além disso, a gente vai ter um segundo problema aqui muito relevante. O Poder Judiciário, enquanto titular das decisões dentro do direito, ele tem que acompanhar o dinamismo da sociedade, concorda? Há anos atrás, por exemplo, a gente não tinha o Instituto da União Estável como a gente tem hoje no nosso Código Civil. Digamos que se utilizasse, naquela época, né, vamos fantasiar um pouco, de um juiz robô para definir aquelas decisões relacionadas à União Estável. Concordam que essa tecnologia ia ter como base de dados ao ano passado, não é? Se ia ter aula do passado, não ia ter o direito aqui da União Estável e aqueles correlatos que são hoje conferidos aos companheiros. Nesse caso, se a gente só utilizar da inteligência artificial, o que vai acontecer com a jurisprudência? Vai ter engessar as decisões, engessar a evolução e a prova do direito. Se a gente chega num momento de linha de produção decisória, como é o risco que se chegue em nome dessa celeridade, dessa redução de ruídos, justamente porque a gente sabe que existe hoje um inchaço muito grande processual no nosso judiciário, a gente corre o risco de se perder o sentido da própria existência do direito. Então, esse é um outro ponto a se pensar. Bom, apesar disso tudo, pessoal, a gente tem hoje em dia, algumas utilizações dentro do judiciário já da inteligência artificial. E aqui eu quero destacar que não é a inteligência artificial 100% autônoma. A gente não tem ainda, graças a Deus, o juiz robô, que é aquele que ia proferir decisões sozinho, sem supervisão humana. Mas a gente tem, no STF, por exemplo, 3 inteligências artificiais que já estão consolidadas. A primeira é o robô Vitor, que desde 2017 ele já está atuando. O que ele faz, o robô Vitor? Ele vai analisar os temas de repercussão geral e vai fazer uma triagem. Ou seja, ele ainda está no momento da inteligência artificial em que não existe a produção de algo novo, mas a filtragem daqueles dados e o processamento daquelas informações. Outro programa que a gente tem também já hoje no STF, o robô Rafa, que foi desenvolvido ali para poder integrar a agenda da ONU 2030, né, e filtrar as decisões conforme essa temática correlata. E mais recentemente, agora esse foi em 2023, Vitória, muito criativos eles, né, na escolha dos nomes dos robôs. E a Vitória, que é o robô mais novo da inteligência artificial,
ela vai tratar de agrupamento de processos por similaridades e identificando eventuais controvérsias. Tudo isso, gente, não é algo que está por vir, isso já existe hoje, dentro do nosso STF. E, além disso, a gente tem no Conselho Nacional de Justiça, desde 2020, uma resolução, coloquei o QR Code para quem quiser ler a íntegra, que já dispõe sobre a utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário. A gente consegue notar aqui que, desde então, existe uma preocupação muito grande por parte do Conselho Nacional de Justiça em equilibrar esse binômio de desenvolvimento tecnológico, de estimular o uso da tecnologia cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, prezando aqui por limites éticos, por preservação do direito à transparência. E tudo isso também é correlato ao que a gente vê no Marco Geral para a Inteligência Artificial. O Marco Geral para a Inteligência Artificial, que é o projeto de lei, 2338, ele já foi aprovado no Senado Federal e agora ele vai tramitar na Câmara dos Deputados. E esse Marco Geral para a Inteligência Artificial, ele tem como preceitos básicos, então, uma tecnologia que é passível de gerar, por exemplo, discriminação, como é o caso daquele algoritmo Compass, ela é naturalmente tratada como um sistema de inteligência artificial de alto risco. E, portanto, ela tem uma regulação muito mais rigorosa. O CNJ está no mesmo caminho aqui do Marco Geral para a Inteligência Artificial. Inclusive, no dia 18 de 2 de 2025, uma semana exata, atrás, foi aprovada uma nova resolução. Agora, não só para poder falar de inteligência artificial de maneira genérica no Poder Judiciário, mas também para falar do uso da inteligência artificial generativa dentro do Poder Judiciário. E aí que vem a preocupação maior. Se a gente falou que o ChatGPT ele gera conteúdo 100% inédito, 100% novo, e que já gerou, por exemplo, a utilização de precedentes falsos, a utilização desse tipo de inteligência artificial nesse momento que a gente vive no Poder Judiciário, talvez ela esteja além do que a gente consegue, de fato, supervisionar e garantir segurança dentro do ordenamento jurídico. Então, eu estou falando isso não como alarmismo, sensacionalismo, mas porque a gente tenha em mente algumas reflexões, enquanto profissionais do direito, enquanto advogados e advogadas, que vocês vão ser em breve. A tecnologia, ela veio para ficar, não tenho dúvidas de que a gente não consegue obstar o caminho ou impedir que ela avance, mas que a gente tenha sempre em mente que discursos prontos, eles não levam a gente a um lugar seguro. Então, ao mesmo tempo que ela vai garantir maior celeridade, que ela vai reduzir custos, que ela vai permitir que você faça um trabalho de faculdade em 15 minutos, ou um TCC rápido, o outro lado da moeda também existe. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Tá bom? Bom, sou bem mais sucinta que o professor Bruno. Sei que vocês queriam ficar aqui comigo até meia-noite falando de inteligência artificial e não descansar do carnaval, mas por hoje eu só queria passar essas reflexões para vocês. Agradeço muito pela companhia, pela recepção com os meus colegas, e é isso.